Sejam muito bem-vindos a mais um Segunda Sem Dietas. Então, você é uma daquelas que que tem exageros alimentares, que perdem o controle com a alimentação? Então, hoje, o Segunda Sem Dietas é para você. Eu vou iniciar aqui falando primeiro a diferença entre exagerar na alimentação e a diferença entre você perder o controle na sua alimentação. É muito importante você entender que você pode exagerar em sua alimentação sem perder o controle. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas acreditam que exageram na alimentação única e exclusivamente pelo fato de comer um pouco a mais ou porque ela acha que aquilo é a mais do que ela normalmente come ou porque a visão dela está completamente ligada à visão das dietas. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você normalmente come uma X quantidade de comida na hora do seu almoço, mas em um dia específico, por causa de alguma coisa que aconteceu, você acabou comendo mais tarde, almoçando mais tarde, e sua fome aumentou e com isso você comeu a mais. Na sua visão, você pode ter exagerado na sua alimentação, mas na verdade o que aconteceu foi nada menos do que uma reação do seu corpo. Ou seja, se você passou do tempo de comer e acabou comendo um pouco a mais, é normal que isso aconteça. O exagero alimentar não necessariamente é uma coisa desregulada, é uma falta de controle. Já a falta de controle na sua alimentação é quando você literalmente não consegue controlar o seu consumo. É quando você perde literalmente o controle sobre a sua alimentação. Porque todas nós sabemos e temos a consciência sobre as nossas escolhas alimentares. Mas quando você fala, Tayane, eu não consigo controlar o que eu como, eu acabo comendo a mais do que eu preciso, é uma coisa que é mais forte do que eu, e eu não quero entrar aqui, né, na vertente da compulsão alimentar. Isso já é uma questão patológica e já é um outro assunto só para uma live inteira falando de compulsão. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre o porquê que você perde o controle na sua alimentação. E eu digo que hoje é um dia especial para falar de perda de controle, porque muitas de vocês aqui vão me dizer, Tayane, esse final de semana eu completamente perdi o controle. Enfiei o pé na jaca, chutei o pau da barraca e assim sucessivamente. Mas por que isso acontece? Hoje eu vou te dizer, tá? A primeira questão que pode desencadear um descontrole na sua alimentação, ou seja, o primeiro fato que pode fazer com que você perca o controle é a restrição alimentar e as dietas. Sabe aquela pessoa que começa hoje, né? Hoje eu começo minha dieta. Então, você passa de segunda a quinta de noite, em alguns casos, né? Mas a maioria desses casos passam de segunda a quinta à noite, comendo o mínimo possível, se alimentando de ar, né? Comendo salada de manhã, de tarde, de noite. Não que comer salada seja errado, muito pelo contrário. Mas o que eu falo aqui é de você restringir, você forçar o seu corpo a comer a menos do que ele precisa. Você sabe que você precisa comer mais, mas você quer emagrecer.
você literalmente diz que durante a semana você não pode comer o que você quer comer. Durante a semana você tem que ficar de dieta. Durante a semana você tem que calcular gramas de todos os alimentos que você come. Você tem que olhar no relógio o horário que você precisa comer, o horário que você tem que comer antes, depois do treino. E com isso, você literalmente não respeita o horário que seu corpo precisa. E também a quantidade com que seu corpo precisa se alimentar. Simplesmente você tá ali, agora começou, né? Projeto Verão. Então, o Projeto Verão começa e você não quer parar. O Projeto Verão tem que acontecer, porque você que pensa dessa forma, acha que é só interessante cuidar do seu corpo para o verão. E esses casos, para o verão, para o Natal, para a festa de Ano Novo, para o casamento, para entrar no vestido, eu já digo para vocês que eu também, uma das causas de exagero alimentar, de descontrole alimentar. Por quê? Porque vocês querem restringir uma coisa que o seu corpo mais cedo ou mais tarde vai cobrar a conta. Por que que isso acontece? Todo mundo aqui já ouviu ou todo mundo aqui já falou, o que é proibido é mais gostoso. Eu já ouvi muitas clientes minhas falando o seguinte: eu nunca tive tanta vontade de comer doce até o momento em que eu comecei a fazer dieta. Até o momento em que o nutricionista falou: pare de comer doce. Nesse momento parece que o meu cérebro falou: você precisa de doce. E isso acontece não apenas com o doce, mas com qualquer alimento que você vai restringir. Principalmente os alimentos que você mais gosta. Fale para uma pessoa que ama pão, diga para ela: você tem que parar de comer pão. Essa pessoa vai pensar em pão de manhã, de tarde, de noite. Ela pode conseguir na primeira semana ficar sem o pão. Na segunda semana ela pode ficar sem o pão. E aí vai acontecer aquela questão que a pessoa se engana, né? E aí ela vai assaltar a geladeira. Ela simplesmente tá achando que ela tá escondendo de quem eu não sei, porque quem tá comendo é ela. Quem tá tirando aquilo que ela se propôs a fazer foi ela também. E não é necessário que isso aconteça. Você não precisa, não deve nem restringir alimento, nem fazer dietas, porque tudo isso vai ter uma consequência. E na maioria dos casos, essa consequência é o descontrole com a alimentação. Por quê? O que é que vai acontecer quando você se permitir comer aquele alimento? Simplesmente, quando você passa por um período de restrição, ou quando você fica com dieta, evitando comer determinado alimento, você vai chegar no dia, um exemplo, você passou X tempo sem comer doce, para ir para aquele casamento e entrar naquele vestido. E aí, no momento em que você chega no casamento, você tá com aquele vestido perfeito, todo bonitinho, e encontra aquele banquete de doce, você fala: agora eu posso. Agora eu posso, eu passei um mês de dieta, eu passei um mês me restringindo para entrar nesse vestido, então hoje é o momento de eu recuperar o tempo perdido. E aí vem o descontrole. Se antes você comeria 3 docinhos, 4 docinhos, agora você vai querer comer literalmente como se não houvesse amanhã. Você perde a noção da quantidade que você está comendo. Você simplesmente come quantidades gigantescas, porque você fala: eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou comer. E a partir daí, você come
muito mais, perdendo o controle sobre a quantidade do alimento que você está se propondo e se permitindo comer hoje, ou em qualquer momento depois dessa restrição. Aí vem também a segunda questão. A segunda questão, na verdade, são duas, né? Que acontece, se eu não me engano, na maioria dos casos, simultaneamente. Vem o sexto, né? O sexto, e vem o dia do lixo. O sexto parece que é um start para você sair comendo tudo que você não comeu durante a semana. O sexto, na nossa cultura, é tipo, vamos aproveitar. Sair para comer, sair para beber, quem gosta de beber. E a partir da sexta-feira até o domingo à tarde, as pessoas querem recuperar o tempo perdido, comer como se não houvesse amanhã. E também tem o famoso dia do lixo. O dia do lixo, eu já falei muitas vezes aqui, mas eu gosto muito de lembrar. Quando você fala dia do lixo, você está literalmente se comparando com um lixo. Porque se você tem um dia do lixo, eu não entendo isso. As pessoas falam, hoje é dia do lixo. Isso quer dizer o quê? Que a comida que você está ingerindo é um lixo, é porcaria. Mas quem está ingerindo esse lixo? Quem está ingerindo essa porcaria? Você está colocando para dentro de si um alimento que você considera desnecessário, um alimento que você considera porcaria, um alimento que você considera lixo. Você não merece isso. O seu corpo não merece isso. Pensar desse jeito, como o sextou ou o dia do lixo, é literalmente uma mentalidade de dieta distorcida que só faz prejudicar a sua visão para com o seu corpo e para com a comida. Como você pode ter uma relação boa com o seu corpo? Como você pode ter uma boa relação com a comida se você chama aquela comida de lixo, se você chama aquela comida de porcaria, se você está ingerindo aquilo que você acredita ser um lixo, ser uma porcaria? Então, as pessoas hoje em dia muitas vezes não param para pensar que a maneira como você chama aquele alimento, como você chama aquela comida, vai interferir na sua relação com a comida, na sua relação com o seu corpo e até mesmo da maneira com que você se alimenta. Porque se você falar, hoje é sextou, ou então hoje é o dia do lixo, eu vou comer todas as porcarias que eu não comeria durante a semana. Mas simplesmente eu tenho uma coisa para dizer para você. O seu corpo não sabe que dia é hoje. O seu corpo não sabe que hoje é segunda-feira, que daqui a alguns dias é sexta-feira e que você na sexta-feira está liberada para comer qualquer tipo de alimento. Essa cultura da dieta parece dá a entender que o nosso corpo meio que dá vamos dizer assim, dá um tempo no seu dia, na sua semana, e ele diz, não, agora é final de semana. Então, final de semana, nós vamos trabalhar de maneira diferente. Isso não acontece. O seu corpo trabalha e responde da mesma maneira, todos os dias, a depender da qualidade do alimento que você ingere, a depender da quantidade do alimento que você ingere e a depender da forma como você se relaciona com o seu corpo e com a comida. Então, assim, quando você busca uma relação saudável com o seu corpo, quando você busca uma relação saudável com a comida, tente enxergar, na verdade não é tentar enxergar, é trabalhar a sua mente e o seu consciente para que aquele alimento venha literalmente nutrir você. E a nutrição não vai começar com a ingestão e a digestão daquele alimento. A nutrição vai começar com o seu olhar. De qual forma
você recebe aquele alimento como obrigação, você recebe aquele alimento como fardo, você recebe aquele alimento como porcaria, como lixo, ou você entende que aquele alimento vai nutrir o seu corpo. A partir do momento que você começa a enxergar o alimento de uma outra forma, a nutrição vai existir. Por que que isso acontece? Quando você entende que a comida que você está ingerindo vai nutrir o seu corpo, você começa a pensar, será que vale a pena comer a mais do que eu preciso? Será que eu não tenho que ficar mais atenta às minhas escolhas alimentares? Se eu exagerar, se eu perder o controle naquela refeição, vai valer a pena? Eu vou estar me sentindo bem? Eu conversei com uma cliente minha, que ela já está em processo de alta já. E isso para mim é maravilhoso, poder dar alta para as clientes, ver a evolução delas, ver literalmente a transformação delas em relação ao corpo, à comida, à consciência alimentar, que elas saem do processo de coach, de terapia nutricional. E ela estava falando o seguinte, que ela viajou para São Paulo para ver a família, para ver a irmã, e ela acabou comendo muita coisa que ela não queria, porque elas pediam as refeições em conjunto, então não tinha como ela escolher a refeição sozinha. Então ela disse que ela acabou comendo o que ela não queria, acabou comendo a mais do que ela precisava. Ela tinha essa consciência, mas para ela era mais difícil ter esse controle sobre a alimentação dela, porque literalmente ela não tinha como escolher sozinha as refeições. Mas ela disse que ela começou a perceber que ela se sentiu mal, que ela se sentiu inchada, que ela teve a volta da gastrite, dos sintomas da gastrite, uma piora nos sintomas, que ela já não via a hora de voltar para a alimentação dela, da maneira que ela estava consumindo, que ela literalmente conseguiu perceber que a maneira com que ela se alimentava antes estava fazendo mal para ela. E que hoje ela tem plena consciência da forma com que ela se alimenta, será a forma com que o corpo dela vai reagir. Então, quando você entende isso, você pode sim até exagerar em algumas refeições. Você pode, mas a maneira com que isso acontece dentro de você, a consciência muda. Você faz, mas você literalmente entende que isso não está te fazendo bem. E quando você perde o controle sobre isso, pode também acontecer devido a fatores emocionais. O emocional está completamente ligado à forma com que nós nos alimentamos. Quando você entende literalmente que o descontrole vai acontecer quando você não estiver emocionalmente no controle, quando você tem um exemplo, estresse, ansiedade, depressão, muitas pessoas que têm problemas de depressão têm um descontrole na alimentação, porque querendo ou não, alguns tipos de alimento, principalmente carboidratos e açúcares, esses tipos de alimento estão ligados aos sensores como triptofano, serotonina, que são hormônios que dão prazer. Então, uma pessoa que está em busca de prazer, pessoas que estão infelizes ou tristes, vão buscar determinados tipos de alimento quando só enxergam aquele alimento como uma forma de acolhimento, como uma forma de amor, que não tem do lado de fora ou até mesmo do lado de dentro, né? Que é o mais importante, o seu amor próprio, você não depender do outro para ser feliz. Muitas pessoas têm um descontrole na alimentação porque colocam as suas emoções, colocam as suas expectativas nos outros.
E quando os outros não suprem essas expectativas, vem a frustração. E a partir do momento em que essa frustração ocorre, essas pessoas vão buscar a satisfação em outra coisa, de uma outra forma. E aí entra a alimentação, aí entra o chocolate, aí entra o excesso de carboidrato. Então, alguns descontroles acontecem porque o seu emocional está abalado. Quando você consegue identificar isso, e você pode identificar fazendo umas simples anotações. Tem um caderninho ou uma agenda em que você possa anotar os sentimentos quando você come. Um exemplo, eu comi determinado tipo de alimento. Qual era o meu sentimento? Qual era o meu grau de fome? O que eu estava sentindo antes de comer e o que eu senti após a ingestão daqueles alimentos. Isso, se você quiser, entra no meu canal, tanto do Telegram como também no meu grupo do WhatsApp, o meu canal exclusivo. E lá você vai receber o meu diário alimentar. No diário alimentar você vai ter todas essas questões, tá? Então, assim, quando você entende qual é o sentimento que está por trás das suas escolhas alimentares, você consegue ter consciência sobre essas escolhas e também você consegue encontrar alternativas para esse descontrole alimentar ou até mesmo entender o porquê que ele acontece, buscando tratamento para esse descontrole, tá? Uma outra questão muito importante que pode desencadear, na maioria dos casos vai desencadear, tá, gente? Mas eu não vou generalizar. Em muitos casos, o jejum desnecessário, o jejum descontrolado, o jejum feito de maneira não natural. E quando eu falo de maneira não natural, o que eu quero dizer com isso? Eu, Tayane, e eu também indico para as minhas clientes realizar a refeição quando você está com fome. Normalmente, eu como 3 vezes ao dia. Eu não estou dizendo aqui que é para você fazer o mesmo, tá? Eu estou dizendo como eu me alimento, para explicar e chegar até o jejum. Se você come quando você sente fome, você vai começar a compreender quais horários o seu corpo precisa se alimentar. Mas aí você precisa estar atenta aos sinais que o seu corpo dá, tá? Então, assim, quando você força jejum, o que é que acontece? Como é o forçar de jejum? É simplesmente você estar com fome e não comer. Porque você dizer, não vou comer agora, porque eu quero emagrecer. E aí você começa a forçar jejum, fazer o jejum intermitente, o famoso jejum intermitente, e aí você fica 12 horas, 16 horas, 20 horas, 30 horas sem comer de maneira forçada e não de maneira natural, porque muitas pessoas chegam a ficar algumas horas a mais do que é o natural, do que é o dito regra para alimentação, porque simplesmente não estão com fome, tá? Mas é importante que você entenda que o forçar do jejum vai sim trazer descontrole alimentar para você. E por que que vai trazer o descontrole alimentar? Primeiro que quando você força jejum, o seu corpo entende que você está agredindo. Se agredindo e ele começa a mandar sinais tanto para o seu cérebro como para o seu estômago de que você precisa comer. Então você começa a pensar mais em comida, o seu estômago começa a liberar suco gástrico para dizer que você precisa digerir alguma coisa, você precisa comer, começa a roncar. E aí você força, eu não vou comer, eu não vou comer. Até o momento em que você não aguenta mais. E nesse momento você vai literalmente comer a mais do que você precisa. E por que que isso acontece? Porque você literalmente passou mais tempo do que você precisava sem comer. Seu corpo pediu comida e você não deu. Então, o forçar do jejum vai fazer com que você perca o
controle na sua alimentação. Isso é óbvio, isso é um fato. E muitas pessoas fazem o jejum e depois descontrolam e dizem, ah, meu Deus, eu não consegui. Ah, meu Deus, eu descontrolei. Ficam se culpando por isso. E, na verdade, o seu corpo simplesmente está dando uma resposta do que você mesmo buscou, do que você mesmo foi atrás. Quando você vai forçar o jejum, é claro que você vai perder o controle em algum momento. E aí você pode se sentir culpada por isso. Mas, na verdade, você está simplesmente recebendo o que você escolheu. É só uma consequência dos seus atos, que neste caso é o jejum. E agora que a gente já sabe de tudo isso, do que pode causar esse descontrole alimentar, como você pode fazer para evitar? O primeiro passo que eu quero te dar é para você se organizar. Muitas pessoas se descontrolam com a sua alimentação pelo simples fato de não planejarem, de não organizar o seu dia, as suas refeições. E aí, algumas pessoas vão dizer, Taene, mas eu não tenho tempo. Às vezes eu também não tenho tempo. Isso é um fato. Mas o que é que acontece quando eu tenho tempo? Quando eu tenho tempo, eu pego uma quantidade de comida e preparo. Aí muitas pessoas vão dizer, eu tenho preguiça de cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Ou até mesmo eu não sei cozinhar. Bom, gente, é o seguinte. Quando a gente trabalha com uma vida sem dietas, quando você busca uma vida sem dietas, uma vida com liberdade alimentar, você literalmente precisa ter autorresponsabilidade e você precisa entender que o controle das suas escolhas alimentares está em sua mão, não na minha. Eu faço aqui o Segunda Sem Dietas todos os dias, agora nós voltamos com café com a Nutri, todos os dias não, toda segunda nós voltamos com café com a Nutri, na semana que vem nós vamos fazer dobradinha de café com a Nutri, tudo isso trazendo conteúdo para que você consiga de maneira gratuita viver sem dietas. Então, assim, de nada adianta nós passarmos conteúdo que agregue valor para você se você não agir. Eu não vou estar com você 24 horas. Eu estou aqui realizando 1 hora por dia, 1 hora toda segunda-feira no Segunda Sem Dietas, 1 hora toda terça-feira com outras convidadas, com outros convidados para te ajudar de maneira mais geral sobre outros aspectos que vão influenciar. Mas no final, quem age, quem tem que agir, quem tem que realizar movimentos para essa mudança é você. Isso é um fato. Então, assim, ao invés de buscarmos sempre uma desculpa, nós precisamos encontrar o que realmente faz sentido, a solução. Em vez da gente ficar toda hora buscando a desculpa, a ideia é buscar a solução. Bom, eu tenho essa situação, eu quero mudar a minha alimentação, então o que é que eu posso fazer para isso? Então, você pode pegar um dia da semana em que você estiver mais livre, ligar o som na cozinha e começar a cozinhar uma quantidade que já dê para 2, 3 dias, ou até mesmo para a semana. Guarde em vasilhas, separe já a sua refeição, ou deixe de uma maneira que seja mais fácil para você preparar. Facilita a nossa vida e você tem várias opções diárias. Exatamente. A organização vai facilitar e dar muito mais praticidade para a sua refeição. Eu vou dar um exemplo aqui. Sexta-feira foi aniversário de meu irmão. Então, eu fiz pizza. Agora eu tô mexe cuca da pizza. E aí, para o recheio dessa pizza, eu fiz frango desfiado, para fazer uma pizza de frango catupiry. E esse frango eu fiz uma quantidade grande, porque eu não sou besta nem nada. Eu já falei, eu vou fazer logo uma quantidade grande, porque já fica pro almoço. Guardei esse frango e hoje nós utilizamos o frango pro almoço. Fiz um omelete
e nós comemos com arroz e feijão. Então, esse olhar de planejar a sua refeição vai te dar anos, vai te dar horas de facilidade, vai te dar horas de praticidade e vai te dar mais organização com a sua alimentação. Se você organiza a sua alimentação, é muito mais difícil que você deixe de comer, perca o controle sobre a comida, porque literalmente você vai ter sua refeição ali prontinha à sua disposição, tá bom? A segunda questão é de você ter um lanche em mãos. Ter um lanche em mãos, eu digo para pessoas que dizem assim, Thaene, não adianta. Para mim, eu sinto fome de 3 em 3 horas, eu preciso comer. Ou até mesmo, tem dias em que eu vou passar do horário de comer e eu não sei se eu chegar em casa, eu vou literalmente descontrolar. Para essas pessoas, é interessante que você tenha um lanche na sua bolsa, ou conheça alguma lanchonete ou algum restaurante em que você confie, em que tenha opções saudáveis para você se alimentar. E se você puder, né, ir para esse restaurante ou para essa lanchonete, ok. Você não podendo, é interessante ter alguma coisa no bolso ou no frigobar do seu escritório. Eu sempre gosto de dar esse exemplo de iogurtes, frutas, castanhas, oleaginosas. Aí vai, tudo isso é de dieta. Não, não é de dieta. São opções práticas, são opções que você pode levar para outros lugares. Tem barra de proteínas, tem iogurtes proteicos, tudo isso que pode facilitar. É mais prático para você consumir de uma maneira saudável também. E além disso, se você quiser ter puder elaborar mais, eu gosto muito. Outro dia teve até aqui em casa, eu amei. Salada vinagrete com ovo de codorna. Isso dá uma refeição muito saborosa ao meu paladar, não sei se é ao seu, mas ao meu paladar é uma refeição muito saborosa que pode salvar quando você está com fome à tarde ou você não pode se alimentar de uma maneira mais completa, porque aconteceu algum imprevisto. Então, veja algum lanche que você pode ter de maneira prática, a depender se tem geladeira ou frigobar no seu trabalho ou não, ou que você possa carregar na bolsa, para que você tenha essas praticidades no momento em que você não sabe onde se alimentar, ou quando você vai simplesmente se atrasar na sua próxima refeição, tá? A terceira questão é comer com atenção e aprender a mastigar. Gente, meu bem, a comida não é para ser engolida. A comida é para ser degustada. É para você sentir o sabor do alimento. Então, muitas pessoas perdem o controle porque elas não mastigam. Elas engolem a comida. E quando você não mastiga a comida, o seu estômago não dá tempo de avisar para o seu cérebro que você precisa, que você já pode parar de comer, que você já comeu a mais. Então, aprenda a mastigar os alimentos. Só temos dente na boca. E nenhum outro lugar do seu corpo vai triturar aquela comida. Você precisa triturar a comida nos seus dentes. Então, use os dentes não apenas para sorrir, mas para mastigar aquela comida. Ele serve para isso, tá? E também comer com atenção é você prestar atenção no que você está comendo. Não necessariamente que você não vai poder comer assistindo TV. Um exemplo, eu como assistindo televisão. Mas aí você vai dizer, Thaine, você fala que não é para comer assistindo televisão. Existem casos e casos. E o meu caso, eu já tenho na minha mente que eu preciso mastigar aquele alimento. Eu já tenho na minha mente o tempo mais ou menos que eu passo. Em torno de, vamos dizer assim, 12 a 20 minutos com refeição. Dependendo da consistência, né, e da quantidade de comida. Mas eu passo normalmente isso, de 12 a 20 minutos comendo. E eu vejo pessoas que passam 5, 8 minutos realizando refeições grandes.
Essas pessoas literalmente não mastigam, gente. Então, se você falar, Tayane, na hora que eu como é a hora que eu vou aproveitar para assistir alguma programação, ok, beleza. Mas coma com atenção, mastigue aquele alimento, tá? E a segunda e a quarta questão é você trabalhar as suas emoções. Se tudo isso é organização, lanche, se a mastigação e o comer com atenção não resolve, você acredita e percebe que essas questões acontecem por causa da sua falta de controle emocional, é importante você avaliar e você pesquisar qual fonte emocional está acontecendo aí, ou por que que esse descontrole está vindo do emocional. Se esse descontrole alimentar está vindo do seu emocional, você precisa tratar as emoções. Porque de nada adianta você querer ter uma alimentação perfeitinha, de nada adianta você querer fazer dieta, de nada adianta você querer emagrecer, se você não trata as suas emoções. As suas emoções vão influenciar diretamente nas suas escolhas alimentares e no seu controle ou descontrole com a sua alimentação. Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje no nosso Segunda Sem Dietas. Um beijo. Tchau, tchau.